Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Nelson e nós vamos para a terceira aula de função da linguagem. A gente viu que a linguagem é uma ferramenta que facilita a comunicação entre indivíduos em uma determinada sociedade. Você pode clicar no card acima e ver essa aula mais detalhada, mais específica sobre linguagem, ok? A gente viu também que a linguagem tem 6 elementos da comunicação. E você também pode assistir mais detalhadamente sobre esses 6 elementos. Eu estou trabalhando de maneira específica sobre eles. Você pode clicar no card acima e assistir essa aula. Voltando aqui. Perdão. Os elementos da comunicação facilitam a interação entre indivíduos. Então, nós temos aí aquele que envia a mensagem, nós temos a própria mensagem, nós temos aquele que recebe, nós temos a ferramenta de envio dessa mensagem, nós temos o código, que é a língua, e nós também temos o assunto dessa mensagem. E quando o meu texto ele se dedica a trabalhar com um desses elementos, ele pode ter todos, mas o foco, ou o principal elemento destacado desse texto, ele envolve o conjunto desses elementos. Eu chamo que esse texto tem a função da linguagem. Como assim, professor? Se o meu texto ele vai colocar todo o foco dele, toda a intenção dele em cima do emissor, eu tenho a função emotiva. Se o foco do meu texto é destinado ao receptor, então eu tenho a função conativa. Então, as funções da linguagem é intensificar em um dos elementos no texto. E aí, hoje nós vamos trabalhar com as duas últimas funções. Nós já trabalhamos com a função referencial, já trabalhamos com a função conativa, com a função fática e a função metalinguística. Hoje nós vamos trabalhar com a função poética e emotiva. Eu escolhi trabalhar com as duas juntas porque muita gente confunde uma com a outra, então hoje a gente vai deixar mais claro, mais simples para você entender. Função emotiva. A função emotiva tem como foco principal elemento o emissor, ou conhecido também como remetente. E o que é a função emotiva expressiva? Ela é caracterizada pela subjetividade. O foco dela é o emissor da mensagem. Professor, o que é subjetividade? A gente pode trabalhar uma definição simples de aquilo que é pessoal. Então o emissor ele vai deixar claro no texto a sua própria opinião. Uma característica da função emotiva são os verbos na primeira pessoa, os pronomes na primeira pessoa. Eu trouxe um exemplo aqui, que a gente vai ver daqui a pouco, sobre função emotiva. Mas, professor, onde que a gente pode encontrar? Nos artigos de opinião, nos diários, quando você escreve, se você tem seu diário e você escreve, o meu dia foi assim, assim por diante, você está desenvolvendo a função emotiva. As cartas pessoais, hoje as pessoas não utilizam tantas cartas pessoais, você utiliza mais as mensagens para os seus amigos, contando como foi pelo celular. Mas quando você coloca o foco, você apresenta suas emoções, você apresenta seus sentimentos, então nós temos a função emotiva. A gente pode ver aqui pelo exemplo, um trechinho da Canção do Exílio de Gonçalves Dias, que diz assim: não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Você pode perceber aqui que nós temos o verbo na primeira pessoa, que é a característica principal da função emotiva. Então, para finalizar a função emotiva, o foco é emissor, ele tem a função de apresentar as emoções do emissor. Ok? Aí nós vamos para a função poética. A função poética tem como foco principal a mensagem. Então, quando meu texto se preocupa com a mensagem, eu digo que ele tem a função poética. E o que seria a função poética? É a valorização do texto. Eu me preocupo com o texto, com a combinação de palavras, figuras de linguagem, exploração do sentido e sentimentos.
Ele utiliza, na função poética, nós temos muita função, o sentido conativo. Você pode clicar no card acima que você vai ter uma aula mais específica sobre os sentidos da linguagem, os tipos de linguagem. Então a função poética é simples, ela trabalha com a organização do texto, ele se preocupa com a organização, usa muito figuras de linguagem, muitas figuras de linguagem. As poesias são exemplos claros de função poética. Eu trouxe um exemplo aqui, um poema de Fernando Pessoa, em que ele traz o seguinte: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso ao mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quiser passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. A gente pode ver neste poema uma figura de linguagem. Diz o seguinte: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. É possível o país Portugal chorar? Não, é uma figura de linguagem. Então aqui a gente pode ver na função poética que é utilizada muita figura de linguagem. O foco, a organização do texto é o principal. Então não confunda, função emotiva, o texto está na primeira pessoa, o emissor apresenta suas emoções, e na função poética a gente trabalha com a mensagem, principalmente com as figuras de linguagem. Então não confunda. Espero que você tenha entendido o que é a função emotiva, o que é a função poética. Você pode voltar esse vídeo várias vezes para você compreender melhor. Abaixo da descrição desse vídeo nós temos esse material. Você pode baixar no seu celular, no seu computador e estudar mais a fundo. Não deixe de se inscrever, compartilhe com seus amigos. Qualquer dúvida você também pode colocar nos comentários, que nós vamos estar lendo, comentando, respondendo. Nos próximos vídeos responderemos qualquer dúvida. Então, muito obrigado, até a próxima, tchau!